Aleluia. Boa noite, gente, graça e paz. A gente vai continuar, amém, com a série que a gente está aprendendo sobre o poder da semente. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Efésios 1. Esse mês todo de abril, a gente está aprendendo sobre o poder que há na nossa semente. Todo domingo de noite, toda quinta-feira. Então, se você perdeu alguma ministração, você pode ir lá no nosso canal do YouTube. Amém? Verbo da Vida e PICEP. Estou sendo uma blogueirinha, né? Acessem o canal e se inscrevam no canal Verbo da Vida e PICEP. Mas é bênção, porque se você se inscrever no canal Verbo da Vida e PICEP, vai aparecer notificação para você, quando a gente lança o link do culto. Amém? Então, a fé ela só vem pelo ouvir a palavra e ouvir as mesmas coisas. Então, se você perder alguma ministração, você pode ir lá. Amém? Efésios 1. Você abriu? Você achou? Glória a Deus. Vocês estão tão caladinhos. Pode falar um amém, glória a Deus, aleluia, viu? Amém, obrigada. Deus é bom. Efésios 1, no 3, fala assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fale assim: eu sou abençoado porque o meu Pai já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Amém? Nós já somos abençoados porque o Senhor nos abençoou, como a gente acabou de ler. Existem algumas versões que falam que o Senhor vem nos abençoando. E isso dá um sentido de continuidade. O Senhor nos abençoou, o Senhor está nos abençoando e o Senhor nos abençoará. Amém? A bênção do Senhor está sobre nós. E isso é motivo de grande alegria para nós. Nós somos abençoados porque o Senhor semeou a sua bênção sobre nós. E se nós somos abençoados, nós somos aptos para abençoar. Isso é lógico. Se eu sou abençoado, se o Senhor já derramou sobre si toda a sorte de bênçãos espirituais, como a gente acabou de ler, eu sou uma pessoa apta para abençoar. E a bênção do Senhor sobre nossas vidas independe de fatores externos. E depende de fatores naturais. Como assim? A bênção do Senhor sobre nós independe da fase que você esteja vivendo, independe da estação que você esteja vivendo, independe da idade que você tem, independe de como está o estado, de como está a nação, se está em crise ou não. A bênção do Senhor independe desses fatores externos. Você é abençoado independente de. Por exemplo, você tem R$1 milhão aí na sua conta. Você é abençoado. Amém? Você pode estar com a sua conta no vermelho. Você também é abençoado. O que aconteceu foi uma má administração das suas finanças. Aí já não é culpa de Deus, é culpa sua. Porque você não administrou, você não pediu sabedoria para o Senhor. Mas você é abençoado. Você pode estar passando por um momento de grande alegria. Você conquistou algo, você recebeu uma promoção, você estava esperando algo assim de Deus e aconteceu. Você pode assim ter sido curado, você deve ter vivido algum milagre, algum momento massa aí na sua vida, você é abençoado. Você pode estar passando por um momento de grande tribulação, de grande depressão. O dia mal chegou aí na sua vida e você está passando por grandes circunstâncias, mas você também é abençoado. Porque a bênção do Senhor independe de fatores externos, independe de fatores naturais. Você é abençoado independente de. E do mesmo jeito que a bênção do Senhor está sobre nós, e independente de nós somos abençoados, o poder que há na nossa semente também depende de fatores externos. Ela é poderosa para frutificar, independente de. Mas a semente, ela não tem vontade própria. Ela não tem pernas. Então, requer um coração, uma disponibilidade, uma ação, uma atitude minha e sua de ir plantar, de ir semear. Por exemplo, aqui está a minha oferta. Mas eu não vou, meu dinheiro ele não vai sair sozinho do meu bolso, vai se jogar aqui no envelope e vai se colocar aqui sozinho, aqui. Não. Eu que preciso ter essa atitude, eu que preciso ter essa iniciativa. Amém? Vocês estão me entendendo? A semente, para ser plantada, ela precisa de uma atitude nossa. Por exemplo, eu quero semear a palavra do Senhor.
Independente de chamado, independente de dom, de ministério, nós, igreja, nós fomos chamados para fazer o ID. O ministério da reconciliação está sobre nossa responsabilidade de propagar o evangelho de Cristo. Independente de dom, independente de chamado, independente de ministério. E para que a palavra seja semeada, eu preciso sair das 4 paredes. Eu preciso sair da minha casa, eu preciso sair da igreja. A palavra ela não vai ser semeada se eu estiver trancada no meu quarto. Eu preciso sair, eu preciso de uma ação. Eu quero semear a oração na vida de uma pessoa. O mínimo que eu tenho que fazer é abrir minha boca para eu semear a oração na vida de alguém. Se eu quero semear um sorriso na vida de alguém, eu tenho que abrir meus dentes para semear o sorriso para a pessoa. Então, tem que ter uma atitude. A semente ela só vai ser plantada se eu e você tivermos a disposição de semear, de fazer com que ela morra, crendo que o Senhor dará o crescimento e ela vai frutificar sim. Mas eu preciso ter a atitude de semear. Eu preciso ter a atitude de plantar, crendo que é o Senhor que fará frutificar e trazer o crescimento. Amém? Aleluia. Gálatas 6. Volta só uma página. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, vamos começar do 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. No tempo certo faremos a colheita, mas só com uma condição, se não desanimarmos. Quando a gente planta, geralmente a gente não colhe no mesmo dia. Há um tempo de espera. Há um tempo onde a semente ela vai se preparar para frutificar. E nesse tempo de espera, não podemos desanimar. A caminhada com o Senhor, queridos, é uma caminhada de constante espera. A carreira proposta por Ele é uma constante espera. Sempre esperando o melhor dEle, as direções dEle. E nesse tempo de espera, nós precisamos ter paciência e não desanimar. E nesse tempo de espera, o que mais vai bombardear na sua mente é o desânimo, é a vontade de desistir. Mas a palavra garante que a gente vai colher se não desanimarmos. Então, precisamos permanecer firmes no Senhor, crendo que a colheita é certa, que iremos plantar, iremos colher, se não desanimarmos. Amém? E a gente precisa também prestar atenção na qualidade da nossa semente. Como assim na qualidade da nossa semente? Existem sementes de boa qualidade e existem sementes de má qualidade. Quais são as sementes de boa qualidade? Oração, perdão, amém. Dinheiro é uma bênção quando é bem administrado, amém. Unidade, comunhão, cura, alegria. Tudo isso são sementes de boa qualidade. E nós precisamos, como filhos de Deus, semear sementes de boa qualidade. Mas quais são as sementes de má qualidade? Desunião, contendas, inveja, ciúmes, brigas, raiz de amargura, falta de perdão, incredulidade. São sementes de má qualidade. E a gente acabou de ler aqui que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Tanto coisas boas como coisas ruins. Ainda precisamos prestar atenção e ser vigilantes naquilo que a gente está plantando. Porque a gente vai colher. Amém? Então, a gente precisa prestar atenção na qualidade da nossa semente. Amém? Semeando sempre coisas boas, sementes de boa qualidade. Em Gênesis 8... Vocês estão aqui ainda? Glória a Deus. Vamos seguindo. Gênesis 8, 22.
Fala assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso foi uma promessa que o Senhor deu a Noé pós-dilúvio. E ele garantiu que, enquanto durar a terra, haverá semente para semear e colheita para colher. Isso é muito tempo. Amém? Enquanto durar a terra, sempre há o que semear. E sempre haverá colheita para colher. Amém? E Deus, ele foi um grande semeador. Ele é um grande semeador. E ele semeou o seu melhor. Ele semeou Jesus. Deus, ele semeou Jesus e colheu a igreja. Deus, ele semeou Jesus e o seu único filho e colheu vários outros filhos. E sabe que Deus, ele é bom, Deus, ele é fiel à sua palavra. E nós precisamos ser parecidos com Deus, com o nosso Pai. Jesus, ele só fazia aquilo que viu o Pai fazer. Jesus era o nosso padrão de vida, então ele fazia tudo o que viu o Pai fazer. Então, do mesmo jeito, nós precisamos nos moldar com os atributos do nosso Pai. Em todos os aspectos. Não aqueles aspectos que nos convêm, mas em todos. Deus, ele é bom, precisamos ser pessoas bondosas. Deus, ele é fiel à sua palavra, precisamos ser fiéis às Escrituras. Deus, ele é um grande semeador. E nós precisamos ser pessoas que são semeadores. Amém? Pessoas que semeiam. É como eu falei, é ser igual a Deus em seus aspectos, seus atributos, não só naqueles que nos convêm ou aqueles que a gente acha mais fácil de seguir. São em todos os aspectos. Deus, ele foi um grande semeador, então precisamos ser assim como ele é. Amém? Aleluia. Filipenses 4,19, ele fala assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você se alegra com isso? A palavra diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Deus, ele vai suprir das necessidades mais básicas até o desejo do nosso coração. Porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O que é uma doença comparada à grandeza do nosso Deus? O que é um desemprego comparado à grandeza do nosso Deus? O que é um cansaço no corpo ou na alma comparado à grandeza do nosso Deus? O que é um filho longe dos caminhos comparado à grandeza do nosso Deus? O que é um aperto financeiro ou uma crise no casamento comparado à grandeza do nosso Deus? Nós servimos a um Deus grande e poderoso. Aleluia, a um Deus alegre, onde a alegria dele é a nossa força. Nós servimos a um Deus grande, queridos. Então, nosso problema não é nada comparado àquilo que ele é. Nosso problema não é nada comparado àquilo que ele pode fazer. Amém? E esse Deus, o nosso Pai, garante na sua palavra que ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Cada uma. Das pequeníssimas necessidades até as grandiosas, os desejos, os anseios do nosso coração. Ele é grande. Amém? Ele é poderoso. Amém? Servimos a um Deus que tudo pode. Que ele faz o impossível acontecer em prol dos seus filhos. Amém? Aleluia. Deus, ele é bom em todo tempo. Em todo tempo ele é bom. E em 2 Coríntios 9:10, eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, fala assim: e Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Deus, ele dará todas as sementes que a gente precisar. Qual a semente que você tem precisado? Qual a semente que você precisa para plantar e frutificar? Deus, ele tem. Deus, ele dá. Amém? Deus, ele de fato faz mais do que pedimos, mais do que pensamos. Sabe, a gente teve o louvorzão sábado e tudo que a gente arrecadou foi em prol da campanha da mídia. Amém? Eu sei que a gente está numa campanha e nós, como igreja, precisamos pegar junto mesmo para melhorar a qualidade de tudo aquilo que a gente está fazendo e também para que o reino se expanda. E o propósito foi para arrecadar de recursos para a nossa campanha.
Mas o que estava mesmo no meu coração era semear a palavra para ganhar vidas para Deus. E eu falei, amor, tudo que a gente for fazer, o objetivo principal tem que ser vidas. Porque Deus, Ele semeou Jesus para colher vidas para Ele. E eu fiquei tão feliz porque uma pessoa foi salva. Uma pessoa aceitou Jesus. E isso foi motivo de grande alegria para a gente. Porque o principal, o primordial são pessoas. Nós fomos chamados para semear a palavra, para ser pescadores de pessoas, pescadores de homens, semear a palavra, que é viva e eficaz e ela não volta vazia. Ela é poderosa para fazer tudo aquilo que ela tem que fazer. E eu fiquei tão regozijada, Pai, muito obrigada, porque o propósito sim cumpriu. O propósito sim cumpriu. Amém? Então, em primeiro lugar, tem que ser as pessoas, tem que ser vidas. Amém? A gente faz campanha aqui na igreja, é uma bênção, com o intuito, a prioridade de alcançar mais e mais pessoas, para que a palavra ela seja propagada, para que a palavra da fé seja propagada. Amém? Aleluia. E sabe que a gente acabou de ler que Deus, Ele dá toda a semente que a gente precisa. Só que o que a gente está fazendo com a semente que Ele tem nos dado? Será que a gente está multiplicando? Ou se a gente está comendo? A gente está retendo? O que a gente está fazendo com a semente que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Você tem plantado? Ou você tem guardado para si? Sabe, existem situações que a gente não semeia, né? Quando a gente passar por um momento de sequidão na vida da gente, um momento, sabe, de aperto, a tendência é que a gente não oferte, né? Não semeie. Só que, como eu falei, há um poder na nossa semente. E a semente, há um poder nela. A bênção do Senhor está sobre nós. E isso independe de fatores externos. Só que o que a gente está fazendo com aquilo que está chegando nas nossas mãos? Existem situações na vida da gente que a gente não semeia, de fato, por desobediência ou porque existem algumas situações que travam a gente semear. E a gente só consegue destravar declarando a palavra. Por exemplo, fomos chamados para semear a palavra. Fomos chamados para ser semeadores da palavra do Senhor. Precisamos, sim, fazer o ID. Precisamos, sim, propagar as boas novas do Evangelho. Nós fomos chamados para isso. Mas o que trava a semeadura da palavra? A timidez, o medo. E o que destrava isso? A palavra. A palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, nem de covardia ou de medo, mas sim de poder, de amor e de moderação. E a gente precisa declarar a palavra. A gente quer semear a alegria, mas o que trava a semeadura da alegria? A tristeza. O que destrava? A palavra. Sabe, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A gente quer muitas vezes semear a cura, mas o que trava? A doença, a enfermidade. E o que destrava? A palavra. Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados e curados. O que destrava é a palavra. Precisamos declarar sempre a palavra. Tão somente a palavra. E não deixar de semear as sementes que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amém. Aleluia. E sabe que quando a gente planta, em tempos de crise, a gente colhe milagres. Como eu falei, em momentos de sequidão, a tendência é que a gente não oferte. Mas quando a gente oferta, em tempos de crise, em tempos de pressão, a gente colhe milagres. Um exemplo disso está lá em Gênesis 26, que até Manassés comentou no culto passado, sobre Isaac. Vocês chegaram lá? Glória a Deus. Gênesis 26 fala assim,
sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Aí, Abraão já tinha falecido. Então, Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e eu o abençoarei. Naquela época, o Egito era uma das terras mais prósperas. Naquela época, em meio à fome que estava assolando a terra, o Egito era uma das regiões que estava mais prosperando. Só que o Senhor ele deu uma instrução para Isaque: não desce até o Egito. Vai para a terra de Gerar. E Isaque poderia ter questionado: poxa, a lógica é eu ir para o Egito, porque em meio à fome é a terra que está mais produzindo, então eu deveria ir para lá. Mas debaixo de uma instrução, Isaque, ele obedeceu ao Senhor. E no 12, fala assim, Gênesis 26, 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja deles. Quem poderia ficar muito riquíssimo em meio à fome que estava na terra? Por que Isaque prosperou? Porque o Senhor o abençoava. Debaixo de uma instrução do Senhor, ele obedeceu e ele prosperou. Por isso que a bênção do Senhor independe de fatores externos, independe de como está você, como está a sua casa, como está o país, se está em crise ou não. A bênção do Senhor está sobre você. E essa é a certeza que precisamos ter todos os dias. A bênção do Senhor está sobre nós. Amém? É ela que nos faz prosperar. É ela que nos faz crescer e avançar nele. Amém? Outro exemplo também está lá em 1 Reis, não precisa abrir, mas é Elias e a viúva de Sarepta. Que o quadro que ela estava vivendo é que ela ia fazer um bolo para ela e para o seu filho, e eles iam morrer. Era o quadro que elas estavam vivendo. E quando Elias pediu para que fosse fazer uma comida para ele, ela poderia ter negado. Mas debaixo de uma instrução, ela obedeceu e ela, de fato, colheu um milagre, porque nunca mais faltou azeite na botija dela. E o filho dela morreu e ainda ressuscitou. Então, de fato, quando a gente planta em tempo de crise, em tempo de pressão, nós colhemos milagres. Aleluia. Você fica feliz com isso? Dá uma glória a Deus, então, aí, gente. Amém. Vocês estão acordados, glória a Deus. Aleluia. Sabe que Deus, ele é merecedor de toda a nossa sinceridade. Deus, ele é merecedor da nossa sinceridade. Ele é merecedor do nosso coração. E ele sonda o nosso coração. E precisamos aprender a semear com a intenção correta. Para que a gente não dê uma oferta fingida ao Senhor. De nada vale uma oferta fingida. Qual o propósito de eu pegar um carnê para plantar na mídia? Qual o propósito de eu pegar minha semente e depositar naquele gasofilácio? Qual a intenção que há no meu coração quando eu oferto, quando eu dou meu dízimo, quando eu oferto na igreja, quando eu trago um alimento para a gente fazer uma cesta básica? Qual a intenção que há no meu coração? Sabe que a gente pode enganar o pastor Fred, a gente pode enganar o pastor Adilson, mas a gente não pode enganar o Senhor, porque eles são do nosso coração. Um exemplo disso está lá em Lucas 21, rapidinho. Lucas 21 fala da oferta da viúva pobre. Sabe, 21 fala assim: Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram o que sobravam. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus sabia quem estava dando a sobra e quem estava dando todo o seu sustento, que foi a viúva.
Então, Jesus sonda o nosso coração. Ele sabe a intenção dele. E ele merece a nossa sinceridade. E sabe que quando a gente oferta, semeia com a intenção errada, a gente colhe consequências não tão legais. E um exemplo disso, a gente pode ver lá em Atos, de um casal que semeou com a intenção errada no coração e sofreram um grande dano. Atos 5. Sabe, naquela época, foi a época que a igreja mais prosperou. Foi a época que a igreja primitiva mais prosperou. Então, era normal o pessoal vender suas propriedades, vender seus bens e dar nos pés dos apóstolos. No 4, só um pouquinho acima, no 4:32 fala assim, Atos 4:32. Da multidão dos que creram em um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E todos haviam abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas vendiam, traziam valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, o pessoal, naquela época, ela vendia suas propriedades, vendia os seus bens e colocava nos pés dos apóstolos. E foi a época que a igreja mais prosperou. E a gente acabou de ler que ninguém passava necessidade. Ninguém passava necessidade. E sabe que, de fato, quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino, as demais coisas são acrescentadas. E eu tenho certeza que todas essas pessoas prosperaram. Porque queriam que o reino se expandisse, porque queriam que o evangelho se expandisse, mesmo com a perseguição. E os apóstolos ousados e intrépidos pregavam a palavra. E as pessoas vendiam suas propriedades, vendiam seus bens e depositavam nos pés dos apóstolos. Só que teve um casal, em Atos 5, de Ananias e Safira, que eles ofertaram com um coração fingido. Eles deram uma oferta fingida. Eles queriam os acréscimos, eles não queriam, conhecer o Senhor. Ele queria o acréscimo, eles não queriam o reino, só queriam o acréscimo. E eu queria ler essa passagem na versão da Bíblia Viva. Fala assim, Atos 5. Havia um homem chamado Ananias com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade e reteve parte do valor e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Mas Pedro perguntou, Ananias, Satanás encheu seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que era este o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não como quisesse. E depois de vendê-la, você poderia decidir o quanto ia dar. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo para nós, mas também para Deus. Logo, Ananias ouviu essas palavras e caiu morto. Todos que ouviram tinham acontecido ficaram com medo. Amém? Então, não é nada de errado você querer vender algo, você tem que dar o dízimo, que é 10%, mas não é nada de errado você dar X valor para uma obra, você dá X valor para a igreja, não é nada de errado. Só que eles falaram que tinha dado tal valor e reteram esse valor. Eles mentiram contra o Espírito Santo. E o mais agravante é que a esposa dele sabia disso e mesmo assim concordou. E se a gente continuar a história, teve o mesmo fim que ele. Então a gente precisa dar uma oferta, Deus, ele ama quem dá com alegria, não por constrangimento, não por necessidade nem com tristeza, mas com alegria. Então precisamos, de fato, sondar o coração. Como eu estou depositando a minha oferta? Como eu estou semeando? Será que é uma oferta de coração? Ou é uma oferta fingida, uma oferta de aparência?
Só que é para as pessoas verem, para as pessoas olharem para mim, prestarem atenção para mim. Qual a intenção do meu coração? Qual a intenção do seu coração? Amém? Aleluia. Sabe que a gente serve a um Deus provedor. A gente serve a um Deus que nos supre em todas as coisas. Ele supre o nosso corpo, Ele supre a nossa alma, Ele supre o nosso espírito. Ele nos provê em todas as coisas. Sabe, Deus, Ele dá força quando você está cansado, quando você está desanimado. Ele fortalece, Ele renova as suas forças. Como a palavra dele diz, Ele dá força ao cansado. Sabe, lá no trabalho, a gente estava vivendo um momento bem sobrecarregado, né? E minha chefe, ela se ausentou por motivo de saúde e ficou bem mais sobrecarregada daquilo que já estava. Então, assim, eu já acordava cansada. Eu dormia, eu não tinha insônia, eu dormia. Mas eu já acordava cansada. E eu, Senhor... Mas sabe que eu comecei a ter o hábito de agradecer. A primeira coisa, quando eu abro o olho, eu falo, Senhor, obrigada. Porque tem tantas mulheres que querem aí estar no mercado de trabalho e não têm essa oportunidade. E eu tenho. Quantas pessoas querem sair para trabalhar, para conquistar o seu pão da sua casa, do seu lar, e não têm essa oportunidade? E eu tenho. E mesmo eu cansada, eu já começo a agradecer. Pai, muito obrigada pelo dia. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada porque eu tenho uma casa. Muito obrigada porque eu tenho uma cama para dormir. Muito obrigada porque eu tenho um trabalho para ir. Muito obrigada porque eu tenho um casamento maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Te rendo graças. Aí eu já chego no trabalho, outra pessoa. Precisamos ter o hábito de agradecer. Isso faz toda a diferença. E sabe, e foi uma forma que eu encontrei para o Senhor renovar as minhas forças. Amém? E Deus, Ele renova as nossas forças físicas. Ele também renova, Ele alinha as nossas emoções. Sabe, Deus, Ele nos fez como somos um ser tripartido. Temos um corpo, habitamos no corpo, temos uma alma e somos espírito. E o Senhor que colocou a alma em nós. Foi o Senhor que colocou as emoções em nós. Então, se foi Ele que colocou, Ele é o único capaz de alinhar aquilo que está desalinhado. E o Senhor, Ele alinha as nossas emoções. Ele cuida da nossa alma. Amém? E Ele cuida também do nosso espírito. Como a gente fortalece o nosso espírito? Meditando na palavra. Só meditando na palavra que a gente fortalece o nosso espírito. E todos os dias. Não só nos cultos, nas quintas, nos domingos de manhã e domingo à noite e na terça. São todos os dias, renovando a nossa mente com a palavra, nos fortalecendo com essa palavra. Amém? Aleluia. E sabe que a colheita, ela é proporcional ao plantio. E como eu falei, quando a gente planta, quando a gente semeia, a gente tem um tempo de espera, não é verdade? E a gente não pode desanimar nesse tempo de espera. Só que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não lance semente sobre semente. E anule a colheita. Sabe que a murmuração, ela pode anular a nossa colheita. A reclamação, a murmuração, ela é como se fosse uma erva daninha. A erva daninha, o significado dela natural, são plantas que nascem em momentos indesejáveis e prejudicam toda a plantação. Ela prejudica o processo de colheita, tornando-a mais lenta ou faz morrer toda a plantação. Isso é o que a murmuração faz. Precisamos tomar cuidado de não jogar semente sobre semente e anular a nossa colheita. A murmuração anula a nossa colheita. A incredulidade anula a nossa colheita. A falta de fé anula a nossa colheita. A falta de confiança no Senhor anula a nossa colheita. Então, precisamos tomar cuidado com a qualidade da nossa semente. Amém? Queria chamar um grupo de louvor. Sabe, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente está semeando, porque tudo que a gente semear, a gente, de fato, vai colher. E precisamos tomar cuidado.
e estar vigilantes, amém? Com tudo aquilo que nós estamos falando, porque palavras são sementes, atitudes são sementes. E precisamos, de fato, sabe, dar o melhor para o nosso Pai. Ele deu o seu melhor, Ele deu Jesus. Então a gente precisa também dar o nosso melhor para Ele. Não ser uma oferta fingida, com uma oferta de aparência como Ananias e Safira, como a gente acabou de ler. Mas uma oferta de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Porque Ele sonda o nosso coração, amém? E que possamos ser pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor. Parecidas com Ele, parecidas como Jesus, colocando Ele como prioridade da nossa vida. Buscando de fato o seu reino e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas, amém? Mas independente de, precisamos buscar em primeiro lugar o Senhor, porque é Ele que nos provê. E Ele é merecedor de todo o nosso esforço. Ele é merecedor de toda a nossa alegria. Ele é merecedor de todo o nosso tempo. Ele é merecedor de toda a nossa dedicação. Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças por esse momento tão poderoso em você. Como é bom escutar da tua palavra, porque isso nos faz crescer e avançar. Pai, nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui porque nós temos a consciência que é o Senhor que nos supre em todas as coisas. Nós estamos aqui porque nós temos a consciência que é o Senhor que provê todas as coisas. Nós te amamos, Senhor. O Senhor é bom e fiel. Muito obrigada, porque a tua bondade, porque a tua misericórdia acompanharão todos os dias da nossa vida. Obrigada, porque servimos a um Deus bom. Quantas pessoas servem a um Deus que não existe? Quantas pessoas servem a um Deus de pedra? Quantas pessoas servem a líderes religiosos, mas servimos a um Deus bom? Servimos a um Deus que deu seu Filho, que morreu por nós, mas que ressuscitou no terceiro dia. E nos tirou de uma condição e nos colocou em outra superior. Que nos transportou do reino das trevas e nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Que a gente não negligencie tão grande salvação. Que a gente te coloque, Senhor, como prioridade da nossa vida. Prioridade das nossas finanças. Prioridade do nosso tempo. Em tudo de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te amamos. E estamos aqui porque nós te amamos. Aleluia. Obrigada, Pai. Amém.